Hermano, ¿sabía que aprender espanhol pode salvar vidas? É isso mesmo. Bora aprender um pouco? Você já imaginou estar diante de um paciente hispanofalante e não conseguir entender um paciente em espanhol? Pois sim, é complicado, né? Mas não se preocupe, no vídeo de hoje eu vou te ensinar os vocabulários essenciais que você precisa saber em espanhol e ajudar uma pessoa que precisa, né? E que fala somente espanhol, digamos aqui no Brasil, como já aconteceu ou já acontece muitas vezes. E também para quem vai estudar medicina fora do Brasil, na Argentina, no Paraguai, ou seja, onde for, já pode ir aprendendo os vocabulários essenciais em espanhol. Então, antes de começar, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com alguém que estuda medicina, é profissional de saúde e precisa aprender espanhol para ajudar muitas pessoas e salvar vidas. Vamos começar pelo básico, o corpo humano. Aprender o básico vai ajudar muito a descrever sintomas em espanhol. Saber o básico é fundamental para descrever, entender os sintomas de um paciente, né? Então, bora aprender os vocabulários básicos de corpo humano? Em espanhol e português existem muitas semelhanças de vocabulários dentro da medicina por ser uma área mais técnica, mais científica, então existem muitas semelhanças entre os dois idiomas, né? Então, a gente tem, por exemplo, cabeça em português, cabeça com C cedilha, e cabeça em espanhol com Z. E se um paciente falar para você, por exemplo, me duele la cabeza, em português seria eu estou com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Ou seja, em espanhol as pessoas em geral vão falar me duele la cabeza, me duele el braço, me duele el pie, me duele e assim sucessivamente, me duele. Tá? A gente não fala estou com dor, estou com dolor. Pode ser, né? Muitas vezes algumas pessoas acontece que pode chegar a falar assim, mas não é comum. Né? O mais comum é falar me duele, né? E falar a região do corpo. Eu vou falar uma lista de vocabulários aqui para vocês. A ideia é, eu vou falando os vocabulários em espanhol, vai estar a tradução em português do lado, certo? Vamos deixar aqui na tela, sim? Eu vou deixar aqui na tela, vai aparecer em espanhol, eu vou pronunciar em espanhol e vai estar a tradução em português. O bom disso é repetir, né, quantas vezes for necessário e fixar esses vocabulários, né, até que eu consiga aprender grande parte dos vocabulários do corpo humano. Então vamos começar com cabeça, cabello, ojos, orejas, nariz, boca, cuello, hombros, brazos, codos, manos, pecho, cintura, cadera, piernas, rodillas, tobillos, pies. Agora vamos falar um pouco sobre as profissões médicas. Afinal, é importante saber como chamar o colega de trabalho, né? Por exemplo, enfermeira, enfermeiro em português, em espanhol é enfermero, enfermera. Você sabia que cirurgião significa cirurgião? Então, como vocês podem ver, existe certa semelhança como enfermeira, enfermeiro, enfermero, enfermera, assim como um pouco e muito diferente, né? Cirurgião e cirurgião. É muito diferente, digamos, um vocabulário do outro, assim. Tem certa semelhança, mas pronunciação diferente, se escreve diferente. Agora eu vou falar para vocês, né, uma lista de vocabulários de profissão, tá? De profissões, para que vocês consigam identificar ou chamar um colega assim, ou entender quando uma pessoa fala sobre certo tipo de profissional ou certa área da medicina, né? Procurando um enfermeiro, um médico, ou cirurgião, etc, etc. Médico, médica, enfermeiro, enfermera, cirurgião, cirurgiana, farmacéutico, farmacéutica, dentista, cardiólogo, cardióloga, dermatólogo, dermatóloga, oftalmólogo, oftalmóloga, neurólogo, neuróloga,
psiquiatra, psiquiatra, traumatólogo, traumatóloga, radiólogo, radióloga, anestesista, nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo, odontóloga. Então, percebam que as profissões médicas que eu falei, como por exemplo, médico, médica, enfermeiro, enfermeira, quer dizer que tem masculino e tem feminino, singular e plural. E as profissões que eu falei só uma vez, por exemplo, dentista, nutricionista, serve tanto para masculino quanto para o feminino, el dentista e la dentista. Agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo, órgãos vitais, né? A gente vai ver agora órgãos vitais, né? Essencial para entender um exame, por exemplo, diagnosticar, etc, etc, sobre essa área do corpo, digamos, né? Alguns exemplos, por exemplo, a gente tem coração em português e é coração em espanhol. Coração em português e coração em espanhol. E cérebro, como que eu falo em espanhol cérebro? Cuidado, porque é muita semelhança com o espanhol. Cérebro, cérebro em português e cerebro em espanhol. Vou falar uma lista de vocabulários, tá? E aí vai ter a tradução também em português. Coração, pulmões, hígado, riñones, cerebro, estômago, intestinos, pâncreas, bexiga. Então esses vocabulários são essenciais para diagnósticos e exames, por exemplo. Para diagnósticos e exames. Agora vamos para a nossa próxima fase. Agora vamos aprender alguns objetos essenciais, né, dentro do ambiente hospitalar, né, no hospital, ou também que a gente pode usar em casa muitas vezes. Por exemplo, seringa em espanhol é jeringa. Cadeira de rodas em espanhol é silla de ruedas. Silla de ruedas. Muitos dos vocabulários que a gente vai aprender aqui nessa parte do nosso vídeo, também a gente, digamos, utiliza muitos dos elementos em nossas casas, como cadeira, né, silla de ruedas, seringa, jeringa. A gente muitas vezes precisa ter essas coisas em casa também, né, por uma questão de emergência ou por uma questão de saúde pessoal, né, de algumas pessoas que precisam certo tipo de cuidados. Eu vou falar uma série de vocabulários, né, e vai ter a tradução do lado em português. Termômetro, jeringa, venda, estetoscópio, camilla, silla de ruedas, gasas, álcool, suero. Como eu falei antes, por exemplo, muitos dos vocabulários a gente usa em casa, como termômetro. Então, digamos, tem muita semelhança com o português, né? Seringa talvez seja um pouco diferente, né? E faltou, por exemplo, o vocabulário vacina, né? Que em espanhol a gente chama de vacuna. Vacuna, não vacina. Nessa parte do nosso vídeo a gente vai falar um pouco sobre sintomas comuns em espanhol. Sintomas comuns, tá? A parte mais importante que você precisa aprender, né? Vai que você viaja e precisa falar seus sintomas, ou os sintomas que você está sentindo nesse momento, ou se alguém precisa, você consegue entender, né, como é em espanhol. Gripe em espanhol, por exemplo, em espanhol é gripe também, né? Gripe, gripe. Tosse, né? Tosse, tos. E dor de cabeça, dor de cabeça. E assim sucessivamente. Uma dica muito importante, né, para falar e para entender uma pessoa, né, para falar sobre sintomas, precisa muitas vezes, na maioria das vezes, usar o verbo tener. Tengo gripe, tengo fiebre, tengo e assim sucessivamente. Então eu vou falar uma série de vocabulários que vai ter sua tradução do lado e depois a gente vai treinar um pouco. Diarreia, estreñimiento, quemadura, infección, gripe, tos, dolor de espalda, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, picadura, alergia,
mareo. Então, como eu falei no início, né, a dica muito importante, se eu quero falar uns dos sintomas, digamos, com os vocabulários que eu acabei de falar, né, é a lista de vocabulários, podem treinar com esses vocabulários dizendo tenho dolor de cabeça, ¿sí? Ou simplesmente para expressar o síntoma, tenho fiebre, tenho diarreia, tenho náuseas, tenho mareo, tenho e assim sucessivamente, beleza? É uma forma de expressar, né, o que eu estou sentindo nesse momento e o que eu estou tendo, na verdade. Em espanhol a gente usa tenho, que em português a gente seria estou com febre, estou com enjoo, estou com gripe e assim vai, estou com. Em espanhol decimos tenho, tá? Usamos o verbo tener. E a última parte do nosso vídeo de hoje vai ser sobre os heterotônicos no vocabulário de medicina, né? Então, cuidado com os heterotônicos, né? Porque mudam sílaba, acentuação das palavras, certo? E aí fica difícil depois de entender que a gente consiga expressar melhor nossas ideias. Eu trouxe até uma definição de heterotônicos para que vocês consigam entender, tá? Isso se aplica para muitos dos vocabulários em espanhol e português por conta da semelhança que existe entre os dois idiomas. Definição: heterotônicos são palavras que têm a mesma grafia ou são parecidas, mas que se diferenciam na sílaba tônica e na pronúncia. Exemplos: síntoma em espanhol, sintoma em português, álcool em espanhol, álcool em português, cerebro em espanhol, cérebro em português. Então, como vocês perceberam, existe muita semelhança na escrita, é tudo igual, mas a gente vai pronunciar diferente, né? Como, por exemplo, sintoma em português e sintoma em espanhol. Isso faz toda a diferença, né? Quando você escuta um nativo falando síntoma, talvez seja difícil para você entender, porque ele está falando sintoma, e aí você poderia estar pensando que é outra coisa, mas na verdade ele estava falando exatamente a mesma coisa, é o mesmo sentido que tem a palavra sintoma, que em espanhol a gente só pronunciaria diferente, síntoma, né? Por uma questão da acentuação da sílaba tônica. Então vou deixar aqui os vocabulários de novo, né, para vocês, que tem justamente essa diferença. Eu vou pronunciar tanto em espanhol quanto em português. Alergia, alergia. Álcool, álcool. Síntoma, sintoma. Oxígeno, oxigênio. Cerebro, cérebro. Anemia, anemia. Hipotermia, hipotermia. Hemorragia, hemorragia. Terapia, terapia. Agora você já sabe os vocabulários essenciais para a área da saúde e você pode salvar muitas vidas. Então, não adianta também só assistir o vídeo, tem que treinar os vocabulários, falei bem devagar todos eles, tá? Aí você vai repetindo quantas vezes for necessário, tira um print dos vocabulários, repite várias vezes, certo? E se tiver uma dúvida, né, uma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para, digamos, ajudar também a salvar vidas. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias. No te olvides suscribirte a nuestro canal, ¿no? Compartir con los amigos, dejar su like y nos vemos hasta el próximo video. Chao.